estamos aqui para fazer o pré-congresso do Congresso de Auditoria que se realizará agora, final de novembro e dezembro, em Fortaleza. Congresso da ABEA, Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores. E temos aqui 3 pessoas muito legais que nós vamos trazer para poder começar a conversar do que vai acontecer em novembro. Então vamos lá, vamos começar logo, porque o mais importante é a gente falar alguma coisa, discutir e trocar ideia. Doutora Margarete Del Como, muito feliz de vê-la por aqui. Eu gostaria muito que a senhora já nos falasse que é o assunto do momento, que é o impacto da Covid na saúde pública e na saúde suplementar. A senhora poderia nos falar alguma coisa, por favor? Obrigada, Goldete. É um prazer enorme estar aqui com a Marta, com meu amigo Dr. Gonçalo Vecina, né, que eu chamo de muso inspirador, como todo mundo sabe, né? Então digo isso com muita orgulhosamente, né, porque é fato. E eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter claro, Goldete, é o quanto a pandemia da Covid-19 mudou e mudará as nossas vidas. É uma ilusão achar que essa epidemia vai se comportar como as anteriores. Nós sabemos que epidemias de viroses respiratórias, em geral, se extinguem no tempo, terminam, houve 2 coronaviroses anteriores e essa não será assim. Nada atingiu tantas pessoas, tantas economias, tantas culturas diferentes, de modo que eu acho que comportamentos adquiridos, conquistas, erro, reconhecimento dos erros que nós vamos poder voltar a falar, sem dúvida nenhuma impactarão as nossas vidas. Em termos de Brasil, eu diria que 2 coisas são muito importantes e já são um resultado, digamos, um produto, né, para usar uma linguagem moderna, que aconteceu. O primeiro, a sociedade brasileira, privada, pública, entendeu de uma vez por todas a arma mais poderosa que nós podíamos ter para enfrentar esse problema, que é o nosso SUS. Então, hoje o SUS, né, quando eu vejo um empresário tomando vacina, fazendo fotografia, botando nas suas redes sociais, isso me dá uma alegria, porque realmente ficou entendido que não podia comprar vacina privada, que é o SUS que tem que dar resposta, e o SUS precisa e merece sair disso muito fortalecido. E o segundo é um dado cultural, que eu acho que nós também poderemos amadurecer depois, que é a criação de um voluntariado de nova qualidade no Brasil. Quer dizer, um país que tem a concentração de renda absolutamente iníqua do Brasil precisa entender que se a iniciativa privada não tivesse comparecido, a tragédia teria sido maior. Então eu espero que isso fique como resultado em nossas vidas e que nós criemos uma certa cultura da doação, digamos assim, que eu acho que seria muito bem-vinda e eu acho que nós poderemos discutir ao longo do Congresso esses temas. Muito obrigada. Nossa, Margarete, você tocou fundo, né? Porque assim, a maioria dos nossos participantes também vem do sistema público, são auditores do SUS. Então, e o SUS é uma coisa muito importante para nós e para mim, né? Eu sou aposentada do serviço público, então 31 anos de labuta que foram extremamente importantes. E eu acho que você trouxe uma fala muito interessante, que é a parte do voluntariado. Quer dizer, nós também não podemos esperar que o Estado faça tudo. Nós temos também que fazer a nossa parte. Você trouxe muito bacana, né? Empresários tomando vacina do SUS, PNI, né? Acho que é fantástico a gente poder estar discutindo esse tipo de posição. E aproveitando esse gancho do que você está falando, o doutor Gonçalo Vecina, poderíamos perguntar, e é o que eu quero saber com ele, como é que a gente faz para trazer modelos de remuneração baseados em valor, em perspectiva da saúde pública, olhando também para desfecho, com diminuição de desperdício, Vecina, que eu sei que é uma coisa que nos é muito cara. Bom, primeiro quero agradecer aí estar ao lado da Margarete, da Marta e de você, Goldete, pessoas tão queridas e tão importantes nesse momento que estamos passando, tão difícil na vida do país, né?
Nesse momento estamos alcançando as 600 mil mortes. Primeiro, um país que mata 600 mil pessoas do jeito que o Brasil matou, falar em valor é um estupro, para dizer o mínimo. Então, nós estamos a anos-luz de valor na assistência à saúde, anos-luz de reconhecer o que é um desfecho. Nós não temos sistemas de informação adequados para isso. Nós não conseguimos avaliar essas questões. Então, eu acho que um dia a gente poderá ter um sistema de atenção à saúde baseado em valor, mas estamos muito distante disso. O setor privado precisa reaprender como é que faz assistência à saúde, porque até hoje o setor privado o que faz é vender coisas. Né? Prevent Senior vende coisas, inclusive pé na borracha para diminuir a oxigenoterapia dos pacientes que estão no paliativo, né? Porque afinal de contas vão morrer mesmo, pode morrer um pouco antes. Né? Mas nós temos que reaprender isso no SUS e nós temos que reaprender isso na iniciativa privada. A iniciativa privada precisa remontar um modelo de assistência à saúde que esteja indo para valor e não a mais. E o SUS precisa aumentar a sua eficiência. Nós temos que sair desse modelo de financiamento que nós temos. Nós temos um modelo de financiamento do SUS que não é o tipo de fee-for-service que a iniciativa privada faz, mas é um tipo de bundle. Né? O que são as AIHs e as APACs? São bundles. Nós temos que repensar esse modelo e nós temos que partir por um projeto que, olhando num futuro distante para valor, se encaminhe para modelos de contratualização. É o que tem de possível e de necessário a ser feito no curto prazo, enquanto nós vamos rediscutir o país. Porque esta crise, junto com este governo, destruíram uniformemente o Brasil. Cultura, educação, saúde, esporte, estradas, infraestrutura, tudo foi destruído. Então, nós temos que repensar o Brasil e reconstruir o Brasil. Então, nesse sentido, no curto prazo, temos lições que é deixar as coisas em pé e conseguir que essas coisas consigam fazer o que nós esperamos dela. O que nós esperamos do SUS, o que nós esperamos de um bom projeto de assistência médica supletiva. E aí nós vamos tentar construir isso ou diminuir a destruição disso no curto prazo. E vamos partir para um projeto de longo prazo de um país melhor do que este que nós estamos vivendo hoje. Com certeza, professor, nosso mestre, com certeza. E aí eu acho que doutora Marta Oliveira, tem tudo a ver com o que você vai falar para nós, porque você vai trazer modelo de sistemas de saúde no mundo. Então, aonde estão os aprendizados que podem trazer para a gente lições diferentes ou aperfeiçoamento do nosso sistema? Por favor. Bom, primeiro agradecer estar aqui com vocês, né, gente, nesse momento aí, Margarete falou, o momento que a gente está vivendo, né, tão duro, difícil, né, apesar disso a gente pode estar aqui vivo, né, discutindo um tema tão importante, tentando trazer as pessoas para esse lugar. Então, bom estar aqui com você, Gold, Margarete, Gonzalo, e aí eu vou puxar uma frase do Gonzalo para começar a falar. Ele falou que a gente precisa reaprender a fazer a saúde. Eu tenho uma frase parecida que eu uso, que é: a gente conseguiu vencer alguns obstáculos, né? A gente fez transição demográfica no Brasil, a gente envelheceu, a gente fez transição epidemiológica no Brasil, né? A gente está passando por uma epidemia, mas obviamente a gente já morria de doenças crônicas, mas fez a transição dos sistemas de saúde, né? O nosso sistema de saúde, ele é igualzinho ele era décadas e décadas e décadas atrás, né? Totalmente preparado para emergências agudas, né? Então, assim, a gente quer tratar de crônicos de porta em porta na emergência, né? A gente não tem um plano, uma organização para essas pessoas que agora são crônicas, envelhecidas, que
uma forma diferente do sistema de saúde. E aí eu vou concordar com o Gonzalo, eu acho que a organização do sistema suplementar barra privado, ele ainda é mais grave para esse assunto do que a própria organização do sistema público, que de alguma forma já tem as organizações em rede, já pensou essa ação para além do modelo de financiamento, que eu concordo com ele, mas já pensou essa própria articulação, né, e essa própria longitudinalidade. Então, a gente no sistema privado é mais urgente ainda falar sobre isso. Então, na minha fala eu vou focar, obviamente, né, o meu lugar de origem aí, que é o sistema de saúde suplementar. Na minha mesa vão ter pessoas comigo de fora, né, o Michiel, que é um holandês, que estuda um pouco o sistema de saúde da Holanda, e eu acho que o foco do que a gente vai discutir é exatamente isso, né? A gente tem muito para fazer, muito para discutir, mas muito para implementar. Já passou o tempo dessa implementação, né? E a gente olhou muito para fora para um sistema semelhante mais ao do SUS do que o privado, mas aprendendo e descobrir, inclusive, os papéis dos profissionais de saúde. Então, nesse modelo que a gente vai discutir, o holandês, a gente traz a figura da enfermagem, que é tão importante dentro dessa lógica de cuidado. E aí, Gonzalo, discutir um pouquinho o que é tratamento e cuidado, são duas coisas completamente diferentes, né? E a gente precisa tanto da lógica do cuidado, né? A gente precisa ter essa lógica de acompanhamento, monitoramento, que é o que vai dar resultado daqui para frente, né? Essa lógica de idas esporádicas ao sistema de saúde, aonde eu preciso entender o momento correto de eu procurar. Isso tudo é ultrapassado, né? O que a gente tem hoje é uma lógica do sistema de saúde vindo. A gente vai discutir também um pouquinho alguns debates acontecendo no mundo, alguns vocês devem estar acompanhando, tipo Moving Health Home, que é uma discussão que nos Estados Unidos ganhou uma dimensão absurda, e não dá para a gente achar que essa discussão que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, ela não vai chegar aqui, né? Que é o quê? É toda a quebra desse paradigma aí que a gente tem da busca ao sistema de saúde, enquanto o sistema de saúde poderia estar chegando até mim de uma outra forma, né? E a discussão do quanto a tecnologia e quantas mudanças que a gente vai ter no sistema de saúde, elas vão bater de frente aí com a nossa burocracia estabelecida, né? Seja a nossa burocracia regulatória ou mesmo a nossa burocracia, vamos chamar assim, mais de conveniências ou de organizações, tipo os conselhos, por exemplo, né? Eu acho que é um debate que a gente também vai precisar fazer, e talvez aqui na ABEA a gente precise fazer de uma forma importante. Qual o papel dos conselhos hoje, né? Para que serve o Conselho Federal de Medicina? Para que serve o COREM? Né? Hoje tem um papel totalmente burocrático, muitas vezes mais atrapalhando do que resolvendo, não ajudam, não se servem ao que foi proposto, mas também não ajudam que essa carreira ande para frente, né? Que as pessoas se desenvolvam. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente discutir, a gente vai tentar trazer isso através dos exemplos de tecnologias e modelos que a gente está tentando trazer para cá, para o Brasil. É isso. Nossa, vai ser, porque nós teremos muitos enfermeiros, vão amar. Os enfermeiros vão amar tudo isso. E, olha, professora Margarete, o que a Marta fala, ela traz uma visão de cuidar do paciente, né? Trazer o quanto esse cuidar que o SUS já pode proporcionar nos ajudou até a não termos mais de 600 mil mortos. Mais do que isso, né, Goldete? Quer dizer, poderia ter hoje temos que pensar... Não, mais do que isso, quer dizer, nós hoje temos que pensar o que não sabíamos há um ano atrás, ou há pouco mais de um ano. Você tem que lembrar que nós enfrentamos, né, nós estamos falando de prospectiva, mas para falar do futuro tem que olhar o passado, né? Nós nunca pensamos que fôssemos ter essa pressão
de curva de aprendizado como nós tivemos que ter. E hoje, 1 ano e meio depois, nós sabemos o resultado daqueles que não morreram, que não fazem parte desse número, que na verdade eu não chamo de estatística, eu chamo de um excesso de luto, porque houve um excesso de mortalidade, como nós sabemos, e esse é um indicador que nos permite analisar de maneira muito fria, né, o que aconteceu, que são as consequências da doença, Goldete, que são as sequelas. A Sim, Covid-19 gera resultados que são temporários ou indeléveis. Então, os serviços todos, seja da rede do SUS, seja da rede suplementar, têm que estar preparados com equipes multidisciplinares, eu diria até mais ousadamente, transdisciplinares, porque a transdisciplinariedade obrigatoriamente terá que fazer parte, para atender e assistir essas pessoas. Então, tem duas questões que são fundamentais. Primeiro, o impacto da doença nas doenças crônicas brasileiras. Olha o que aconteceu com o câncer, olha o número de pessoas que sim. morreram e vão morrer porque perderam o timing correto de fazer seus diagnósticos. Câncer de mama, câncer de próstata e tudo que nós sabemos. Olha o impacto nas doenças cardiovasculares, que foi catastrófico. Olhem o impacto nas doenças endêmicas. Na tuberculose, para dar um exemplo para vocês, 40% a menos dado oficial Ministério da Saúde de diagnósticos moleculares feitos na rede. É inacreditável, numa doença que é transmissível. Então, assim, se nós já temos 73 mil casos novos a cada ano, nós já estamos conformados e vamos ter aumento da incidência, quer dizer, vamos ter uma diminuição que é falsa nos 2 primeiros anos e depois vai aumentar, porque a consequência é de que esses doentes ficaram sem tratamento e sem diagnóstico. Então, o impacto é muito grande, Goldete. Eu acho que nós temos muita, não só muita reflexão, mas nós temos que ter digamos, coragem, né, de propor coisas muito objetivas, né, serviços que têm que ser criados, como já foram criados aqui no Rio, por exemplo, onde eu moro, na UERJ, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, foi feito também um serviço. Essas pessoas precisam de acolhimento e de acompanhamento, com muita eficiência, né? Não é só apoio psicológico, não é isso, é tratamento para que elas sejam reabilitadas e sejam socialmente, possam voltar a ser inseridas. Acho que isso é um ponto muito importante que nós vamos discutir. Nossa, você tocou, acho que sabe, no ponto-chave, né? Porque a maioria da população, a maioria das pessoas pensa, acabou o Covid, acabou, pronto, eu volto para minha vida. Não. O INRE, você trouxe a experiência do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o HC, né, o Instituto de Medicina Física e Reabilitação, da professora Lina Mara, está fazendo um trabalho brilhante com Exato, pesquisas com exato. relação à reabilitação. Eu participo de algumas coisas lá, aí acabo conhecendo, de um trabalho em que você vê como ficaram as sequelas de pessoas que eram absolutamente ativas e produtivas e que hoje estão reaprendendo a andar, reaprendendo a se locomover, com uma série de condições que precisam de reabilitação. E é uma coisa que nós já discutimos também, não nós aqui, mas em termos de saúde suplementar, que esse papel da reabilitação também tem que ser assumido suplementar. Saúde suplementar, ela não pode se furtar a fazer o seu papel, que é reabilitar esses pacientes. Se a gente encarar nesse contexto, professor, o senhor acha que hoje o SUS tem condição de trazer esse tipo de acompanhamento, falando num Brasil continental? Não, infelizmente nós não temos. Nós temos isso que a Marta colocou do tratar e cuidar, é um desafio fantástico. Eu gosto de substituir a palavra tratar, só para ficar mais bonitinho, por curar. Né? Porque aí ficam 2 Cs, né? Curar e cuidar. Nós precisamos aprender a cuidar. Nós temos algum domínio sobre a questão do curar, não há dúvida nenhuma. Mas cuidar, não. Essa questão da humanização, essa questão do acolher, essa questão do escutar, nós estamos muito distantes. E, infelizmente, isso é uma realidade tanto para a iniciativa privada como também para o SUS. Então, Certamente.
este desafio do acolhimento, o desafio da escuta, é um desafio muito complexo, particularmente quando nós estamos falando de reabilitação, né? Parte da reabilitação é você entender como é que a pessoa perdeu a sua funcionalidade e que tipo de adaptação, porque não se trata de voltar a ser o que era antes, se trata de ser adaptado a uma nova situação, né? Desenvolver capacidades adaptativas para viver a melhor qualidade de vida possível. Este é um diálogo que o SUS vai ter que aprender a fazer. E tem um desafio grande aí também, que é a questão da estruturação do acesso ao secundário e ao terciário, que é Isso. um problema grave que nós vamos ter que resolver no SUS. A regulação de acesso. E a regulação de acesso pensado em manchas populacionais e não pensado no espaço limitado do município, né? Esse desafio é um desafio que estamos longe de conseguir enfrentar, né? E tem todas essas questões que Margarete colocou aí. Quer dizer, tem uma agenda intocada. Como é que vamos recuperar essa agenda intocada desse monte de pacientes que estão morrendo precocemente de câncer, de doenças cardiovasculares, que tiveram suas doenças maltratadas, ignoradas durante esse 1 ano e meio, vamos chegar a 2 anos com certeza, de abandono. É um desafio muito grande. E a sociedade brasileira vai ter que aprender a se virar nessa história. Acho importante essa história que a Marta colocou, a Margarete colocou da doação, né? Nós temos que ter uma sociedade mais comprometida com essa questão de vencer a desigualdade, né? Acho que temos que evoluir em 2 sentidos, e aparentemente contraditórios. Um sentido é o sentido da necessidade de ter políticas públicas. Direitos devem ser atendidos através de políticas públicas. Então, o que eu tenho que ter Estado para oferecer tem que vir através de políticas públicas. Esse espaço da filantropia, da doação, tem que existir, mas não pode existir para preencher esse copo, o copo do direito. Uhum. O copo do direito tem que vir do Estado. Agora, uma transformação social virá com certeza dessa capacidade de entrega que a sociedade e as nossas malditas elites possam eventualmente ter. É complicado, né, gente? Tem muita coisa para fazer mesmo. Marta, e no mundo? Você que vai falar dos sistemas, tem alguma coisa que de repente a gente já pudesse antecipar? Porque a professora Margarete falou, o professor Vecina falou, as doenças tão negligenciadas, a tuberculose que ela está falando, a gente sabe que mal de Hansen também tem um descuido de tratamento enorme, as doenças crônicas não transmissíveis que ficaram a ver navios. E assim, como é que você acha que a gente consegue fazer com o sistema, olhando para o sistema de fora, e que a gente pudesse usar melhor muito esse saber do enfermeiro, que eu acho que é o que você trouxe, é o teu modelo. Eu acho que tem 2 pontos aqui, Gold, que eu queria colocar. A Margarete falou bastante, né, do agravamento e do represamento, né, e das sequelas de quem teve Covid, né? Isso. Hoje, eu estou acompanhando muito as pessoas que não tiveram Covid, porque o meu público é de idosos, né? O que eu cuido são pessoas idosas. Um público que não teve Covid, um público que não agravou suas patologias originais, a gente de alguma forma estava cuidando, né? Hipertensão, diabetes e tal, mas que por conta única e exclusivamente do isolamento,
né, que faz parte aí da saúde do idoso, né? É uma saúde física, cognitiva, social, ambiental, tem um monte de coisa a saúde do idoso. Então, por conta única e exclusivamente desse isolamento, 100% dos meus pacientes, de alguma forma, pioraram o cognitivo e o funcional. Então, pessoas que eram funcionalmente muito ativas, cognitivamente muito bem, por conta exatamente desse momento, elas tiveram alguma queda no cognitivo e no funcional. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas, elas estão fora das nossas estatísticas. A gente está conseguindo contabilizar quem teve e agora precisa de reabilitação, a gente está conseguindo, de alguma forma, prever o agravamento das doenças crônicas, o represamento de diagnóstico, mas essas pessoas, elas estão fora da nossa estatística, e o que a gente viu é que, de verdade, elas foram muito afetadas, algumas conseguem se recuperar, outras vão ter essa perda de uma forma duradoura, né? E isso não está contabilizando, né? Todos esses efeitos aí que a gente teve da consequência aí dessa patologia e de tudo que a gente teve em volta dela. Então, eu estou muito preocupada, inclusive, com pessoas que a gente não está percebendo e a gente não está alcançando, sabe? Eu acho que esse número dessas pessoas que foram e vão ser agravadas por tudo isso que a gente vai descobrir daqui a pouco vai ser muito grande, né? De diferentes formas. Então, se a gente está pensando reabilitação só para essas pessoas que tiveram a Covid, eu vou dizer não. Eu estou tendo que atuar muito nas pessoas que também não tiveram a Covid, com diversos tipos de reabilitação, sejam cognitivas ou funcionais. E a segunda coisa que eu queria trazer para cá é que durante as 2 últimas semanas a gente acabou com a possibilidade da gente trazer à tona um tema que para mim era dos mais importantes, que se chama cuidado paliativo. Se a gente podia estragar alguma coisa, né, que é importante para a gente conseguiu estragar esse nome, cuidado paliativo. Então, eu tenho trabalhado muito com isso há alguns anos, né? E hoje eu sou a pessoa mais triste do mundo pelo que está acontecendo, pela impossibilidade de você resgatar esse tema e de verdade trazer um tema que é tão importante para a gente, da forma como isso foi colocado. Então, só para mostrar as várias consequências do que estão acontecendo e como isso vai agravar a nossa possibilidade de ter um futuro diferente em termos de saúde. Então, a gente vai ter que inventar um outro nome para cuidado paliativo, porque esse vai ser muito difícil da gente conseguir resgatar com as pessoas. Então, a gente vem aí, eu acho que a gente vai enfrentar nessa transição aí dos modelos, a transição aí do que o Gonzalo colocou, né, do sistema de saúde, a gente vai inclusive enfrentar coisas desse tipo. Então, trazendo de fora, o cuidado paliativo na Europa, ele é uma coisa que ninguém discute, né? Ele é uma coisa super bem feita, que começa quando a pessoa de verdade recebe o diagnóstico, é trabalhada ambulatorialmente, né? A gente vem para cá e fala que o que aconteceu é cuidado paliativo, e realmente fica muito difícil. Então, só para trazer algumas perspectivas aí de coisas que eu acho que a gente vai enfrentar dentro desse tema, que também vai estar na minha mesa e que a gente vai ter que começar a rediscutir isso tudo, né? Nossa, Marta, e nós, no privado, nós já conversamos sobre isso com uma decadência cognitiva do idoso, às vezes não uma decadência cognitiva, mas uma decadência física. Lembra que eu liguei para você para conversar sobre esse assunto, de ter visto isso em pessoas muito próximas a mim e que me assustaram, né? Lembra que eu até me emocionei com essa história, fiquei um pouco assustada com tudo isso. Professora Margarete, a senhora tem visto isso também nos seus atendimentos, que a senhora tem o foco do atendimento do Covid, tudo que a Marta trouxe no sentido deles, mais os idosos e os pacientes estarem com tantas dificuldades? Olha, Goldete, eu queria, sem dúvida nenhuma, voltar a essa questão conceitual que a Marta levantou. Mas como pneumologista, e eu assisto pacientes, quer dizer, eu não fico só, a minha vida não é só de desenvolver ensaios clínicos e protocolos de pesquisa, eu atendo pacientes, né? E eu tenho, por força da especialidade, muita gente idosa. Eu atendo muitos pacientes idosos porque são DPOCs, são pacientes que são portadores de muitas
digamos, um quadro sindrômico, né, que associa doenças cardíacas com doenças pulmonares, com hipertensão pulmonar, enfim, né, a decadência própria da idade, sarcopenia, fragilidade, né? Hoje o conceito de fragilidade, que é tão importante que todos nós tenhamos, enfim, consciência disso, que a fragilidade não é algo pejorativo, é algo inerente mesmo à perda da capacidade física que a idade eventualmente vai trazer para todos nós. E eu acho, sabe, Marta, eu queria voltar a essa questão da paliação. Eu acho que por não é porque a paliação foi prostituída nesse momento por tudo que nós estamos vendo, que ela não será resgatada, porque ela é aplicada por nós já há muito tempo como algo da dignidade, da finitude da pessoa humana. Então, assim, né, quantos pacientes eu auxiliei, colegas geriatras, e eu mesmo nos cuidados ditos paliativos, né? A paliação é dignidade. E é assim que ela tem que ser vista. Eu não acho que essa contaminação, esse contágio que foi feito agora e que a opinião pública fica mais uma vez confundida, né, quando os conceitos são usados de maneira tão, digamos, equívoca como nós estamos vendo, nós poderemos resgatá-lo sim com o nosso compromisso, os próprios serviços, né, a formação dos médicos, dos enfermeiros, sem dúvida, a paliação é algo na ordem do dia e ela é igual a direitos humanos, a boas práticas médicas, as melhores práticas médicas e da saúde, e ela poderá ser resgatada por nós. Esse é um compromisso inalienável de cada um de nós. Nossa, você acalma meu coração, porque realmente essa prostituição de cuidado paliativo foi muito dolorosa. É uma coisa muito dolorosa de imaginar que se coloca um paciente para morrer, sabe? É uma coisa que não tem tamanho, né, professora? Não tem tamanho você imaginar um negócio desse. Doutor Vecina, e aí? Veja, O que nós vamos eu fazer estou com o nosso... eu E estou aí? absolutamente preocupado com essas colocações que foram feitas sobre a questão do paliativismo, e eu acho que, de fato, o prejuízo é muito grande, e vamos ter que recuperar isso lutando, não tem saída. Não dá para mudar o nome, viu, Marta? Vamos Exatamente. ter que lutar, não tem saída. Faz parte do conjunto das batalhas. Eu me senti muito, particularmente agredido por tudo isso que aconteceu, porque aconteceu aqui em São Paulo. Eu conheço a Prevent Senior, acho que, inclusive, ela tem valores interessantes, mas tudo isso foi para a lata do lixo, de repente. Então, agora é ver o que dá para ser recuperado. Afinal de contas, nós estamos falando de um plano de saúde que atende 550 mil vidas e ninguém quer. A idade média é de 68 anos. Então, por onde vamos caminhar com isso, né? Se a gente conseguir separar o bebê da água de banho, vai ser um sucesso, né? Mas esse é um desafio todos os dias para todos nós. Vamos ver como é que a gente caminha. A gente vai ter que caminhar. De qualquer forma, vocês todos lembram quando começou saúde suplementar, quando veio a 9656 lá atrás, as redes já eram verticalizadas. Verticalização de rede não é uma novidade. Parece que é uma novidade agora, né? Mas não é. Ela começou lá atrás com as medicinas de grupo, muito antes da 9656, as redes eram absolutamente verticalizadas. Quem não tinha rede verticalizada eram as seguradoras, porque elas não podiam, por conta de legislação, ter. Então, até a demonização de uma rede verticalizada, que o nome é pesado, mas onde você pode imaginar uma coordenação de cuidado, também é uma coisa que vai ter que ser lapidada. Porque senão dá a impressão de... resgatada, professor, você tem razão, Vecina, é um resgate. Porque não é tudo que você tem dentro do teu próprio atendimento que você pode demonizar do jeito que está demonizado. No final das contas, o que fica muito claro para mim, né, eu gostaria
partindo para a nossa finalização, que vocês dessem esse fechamento, é que o nosso trabalho enquanto profissional da saúde é esse trabalho de resgate, é o trabalho de mostrar os conceitos corretos, não deixar demonizar algumas coisas e batalhar para essa mudança do sistema. E quando eu falo sistema, eu não estou falando só do que todo mundo fala que é o SUS, que nós temos que fortalecer um sistema, sim, mas também nós temos que talvez conseguir ter modificações no cuidar, que nem diz a Marta, e no curar na saúde suplementar. E aí pensando em talvez melhores desfechos ou melhores condições de atendimento. Quem quer começar para dar esse fechamento para nós? Doutora Marta. Olha, Oh, perdão, doutora Sim, Margarete. Margarete. Vamos seguir Vai, a ordem. doutora. Vai, Margarete. olha, Goldete, eu acho que sim, eu acho que o tema é muito inspirador, nos faz pensar, nos faz ver o tamanho do desafio que temos pela frente, nos faz assumir de uma maneira muito clara, né, não dogmática, né, mas que realmente aconteceu algo que mudou as nossas vidas, que vai criar novos desafios, além de todos aqueles cronicamente acumulados nas nossas vidas, né, que vai certamente exigir de nós todos uma grandeza, né, para resgatar alguns conceitos que são corretos e que, evidentemente, nós não devemos deixar se contaminar pelo que aconteceu, como a própria paliação, como nós estamos vendo, né, que é isso mesmo, é esse o nome, é isso que nós devemos, é o nosso compromisso enquanto cidadãos, enquanto médicos, né, enfim, até pensando em nós mesmos, naquelas pessoas que nos cercam e que nós gostamos, para quem nós desejamos que um fim de vida não seja algo realmente que a pessoa comece a sofrer muito antes, pensando, né, que possa ser um horror para ela, né, como esses depoimentos todos que nós usamos, e, por outro lado, essa própria maneira de ver da própria organização do que é a rede suplementar tão forte no Brasil hoje, em que eu acho que forçosamente, né, pessoas como a Marta certamente terão um papel definitivo no sentido de impor, né, na formação, nos quadros de recursos humanos, né, não esse sentimento, mas esse aprendizado quase que compulsoriamente, porque ele faz parte da formação de qualquer um de nós que trabalha no cuidado, né? Quer dizer, se nós formos aqui discutir o que é linha de cuidado em diversos momentos, em diversas situações, sem dúvida isso seria um grande desafio para nós, mas um desafio muito bom. Nos fazer pensar e nos fazer refletir, como nós estamos fazendo agora, certamente eu só tenho a agradecer essa oportunidade e vai nos inspirar para o momento em que estivermos presencialmente no Congresso da ABEA. Muito obrigada, Goldete. Obrigada, professora. Vecina. Já eu, na minha juventude, cheia de batalhas, perdi quase todas. Eu Não é lembro que quando a verdade. gente. É verdade. Quando a gente terminava uma dessas batalhas, a gente falava: e aí, o que aconteceu? Não, tivemos um saldo organizativo. Ou seja, estávamos desorganizados e agora vamos estar organizados. Essa crise sanitária que nós estamos vivendo agora não pode ter como resultado o saldo organizativo. Qual é o grande desafio para que isso não tenha como resultado saldo organizativo? Que a gente aprenda que é necessário ter um sistema universal de atenção à saúde, financiado com impostos públicos, e que a desigualdade é o grande mal desse país. Para que a gente enfrente essas duas agendas, só temos uma alternativa: não esquecer de tudo isso que aconteceu. Então, o que eu acho que este evento deverá contribuir é para que a gente continue batendo nessa tecla de tudo que nós vivemos e do que nós não podemos esquecer
para conseguir enfrentar a construção de um futuro que possa fazer o Brasil ser um país melhor para se viver. Você ganhou muitas batalhas, Vecina, não seja pessimista. Nós vamos ganhar outras. Já lutamos tantas, né? Vamos, Vamos em frente, ô né, Margarete? Galdete, vamos Oi. lembrar do Darcy Ribeiro, né? Que dizia, Sim. né, de maneira muito bem-humorada, né? Perdi muitas batalhas. No entanto, se eu tivesse ganho, eu estaria mais triste. Das batalhas que eu perdi, eu continuo corretamente engajado com todas elas, né? Ele era uma das pessoas mais otimistas que eu conheci na vida. Ele É, era sei. fantástico. Tive o Mas privilégio de a, conhecê-lo e realmente era incorrigível. mas a gente precisa, eu acho que a gente que é da saúde precisa ser otimista, porque a gente sabe que as batalhas sempre são muito duras. Mas em algum momento, o pouco que a gente consegue, ajudando os nossos pacientes, né, ajudando, no fundo, a saúde da população, né, nessa visão mais pública mesmo, pelo menos a mim me dava uma satisfação enorme, mesmo sendo extremamente difícil. Marta, Bom, acho difícil depois desse discurso do Gonzalo a gente conseguir complementar mais alguma coisa, né? Porque, nossa, foi perfeito, mas eu acho que para fechar um pouco dentro do tema que eu estava trazendo, né, da coisa do modelo e tal, eu acho que a gente precisa aprender a ter mais vínculos, sabe? E eu acho que isso cola aí com tudo que a Margarete colocou, com o que o Gonzalo colocou, né? Para eu de verdade ter um sistema de saúde com qualquer modelo que seja, né? Eu preciso de vínculo. Esse vínculo vai me trazer coordenação de cuidado, esse vínculo vai me trazer resultado, esse vínculo vai me trazer gestão de verdade desse paciente. Então, o que eu percebo hoje é que a gente está muito sem vínculo, né? Quando eu pego a maior parte dos pacientes e a gente tenta entender a vida, né, a história dele dentro da saúde, ele não tem vínculo com ninguém, né? Com por quê? absolutamente ninguém dentro do sistema de saúde. Então, colando aí um pouco com essa história do que vamos aprender, como é que a gente sai do outro lado, não vamos esquecer do que a gente viveu, enfim, casando um pouco aí com tudo que a Margarete trouxe também, eu acho que a gente precisa entender que para eu cuidar de alguém, eu preciso gerar esse vínculo e eu preciso organizar e fazer essa gestão de saúde de uma forma diferente, só para tentar também trazer um ponto aí que eu considero importante. Eu De acho novo, que a nossa né, população. porque eu acho que o que era para ser uma pílula e para ser um aperitivo foi Não, isso maravilhoso, foi uma gente. discussão. Mas também, gente, nós estamos falando com quem? Marta Oliveira, Gonçalo Vecina, Margarete Del Como, só podia sair o que nós discutimos, e numa discussão ela é acima de qualquer coisa, é o Estado brasileiro. Eu gosto muito quando o Vecina sempre foi muito forte nessa posição. Nós não estamos falando do momento, nós estamos falando do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro somos todos nós, né? O Estado está acima de tudo. Marta, o cuidar que você falou e mais um médico para chamar de seu, né, é que a gente não tem. A gente não tem na saúde pública e hoje nem na saúde suplementar você tem aquele médico que a gente fala. Ele é o meu médico e ele me conhece e ele pode cuidar de mim. Eu queria que tivesse um enfermeiro que pudesse me ajudar a cuidar de mim na minha casa. Então, você já trouxe várias vezes que o locus da saúde pode e deve ser no domicílio. Essa é uma discussão que nós vamos ter em algum outro momento que não é aqui, mas é uma discussão interessantíssima que é onde o papel do enfermeiro é importante para ver no domicílio os problemas, principalmente dos idosos, com relação à prevenção de queda, como é que ele está cozinhando, como é que está o banheiro dele, como é a cama, o chinelinho, os chinelinhos que levam a várias quedas e vários problemas. Mas isso é uma discussão para um outro esquenta em algum outro momento. Eu queria agradecer a Bea pela participação nesse esquenta. Eu queria agradecer o apoio da Libes para que nos proporcionou essa interação. Eu queria dar um beijo na doutora Margarete Del Como, que eu admiro muito, aprendi a Dalcom. admirar mais do que já admirava, tá?
o doutor Vecina, que é um velho conhecido e que não vai estar comigo para jantar comigo, eu tô brava com ele. E Marta, que é a minha Martinha, né? Martinha, nós já tem uma amizade grande, um conhecimento grande. Eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada a todos e aguardamos todos no congresso, que hoje foi só o esquenta. Se o esquenta já foi bom desse jeito, imagine o que nós não vamos aprontar no congresso da ABEA lá em Fortaleza. Um beijo para todos. Somos uma indústria 100% nacional. Produzimos o primeiro anticorpo monoclonal em escala industrial no Brasil. Contamos com o maior portfólio de quimioterápicos do mercado, além de terapias para doenças autoimunes. Investimos na pesquisa clínica nacional, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento científico e independência tecnológica do país. Nosso propósito nos move. Por isso, fornecemos o que há de melhor para que as pessoas alcancem uma vida plena. Lips. Porque se trata da vida.